Oi gente, meu nome é Gabriela e hoje eu vou estar contando para vocês um pouco sobre a minha profissão, que é a arquitetura. Alguns de vocês já me conhecem, algumas semanas atrás eu gravei um vídeo contando sobre a minha história com a ETEC, mas hoje eu vou estar falando para vocês um pouco mais sobre a minha profissão, que é a arquitetura. Bom, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes para ficar mais fácil para vocês entenderem. Primeiro eu vou dar algumas dicas para vocês que querem cursar arquitetura. Eu vou explicar para vocês, vou dar algumas dicas para vocês do que vocês devem esperar do curso e também algumas dicas do que vocês podem fazer para se preparar para esse curso. Também vou falar um pouco para vocês sobre a questão da faculdade em si, como que ela é dividida, que são as aulas e o que vocês devem esperar do curso. E também vou falar um pouco da profissão. Bom, eu sou arquiteta urbanista, formada pela Universidade de Sorocaba. Eu me formei no final do ano passado e também sou técnica em edificações formada pela ETEC Sales Gomes. Atualmente eu trabalho na área de arquitetura e urbanismo com um escritório chamado Pilari e eu tenho mais 3 sócias. Nós 4 trabalhamos em conjunto e cada uma trabalha especificamente com uma área da arquitetura, que eu vou explicar mais pra frente, que a arquitetura não tem só uma área, vocês podem trabalhar com diversas coisas. Bom, inicialmente eu vou dar algumas dicas pra vocês. Quando entrei no curso de arquitetura, eu não sabia desenhar. Eu era boa em matemática, física e química, mas eu não sabia o que me aguardava no curso. Eu não tinha noção, eu achava que eu ia só desenhar e que eu já ia fracassar porque eu não sabia desenhar. Eu entrei no curso sem saber desenhar direito. E eu estava completamente enganada. Você não precisa saber desenhar para entrar no curso de arquitetura e também você não precisa ser um mestre em matemática e física para entrar no curso de arquitetura. Você vai aprender de acordo com a necessidade, então não vai ter muito o que você buscar antes, né, de acordo com essa parte. Mas uma dica que eu dou pra vocês quem tiver a oportunidade de fazer o curso de edificações, o técnico de edificações. Eu falo isso porque quando eu comecei a faculdade eu não tinha feito o técnico de edificações. Eu entrei na faculdade e ao mesmo tempo entrei no técnico de edificações. Mas eu ainda tava meio assim, porque eu não sabia se o técnico ia agregar muito, porque eu já tava entrando numa faculdade de arquitetura, mas eu tava completamente enganada, porque o técnico, ele me agregou um conhecimento que a faculdade não me deu. É um conhecimento mais prático, um conhecimento mais sobre a área, e isso foi muito importante pra mim. A gente aprende na faculdade a usar softwares a partir do terceiro semestre, quarto semestre, a gente começa a aprender. E no técnico, eu já sabia mexer, eles ensinam a mexer no AutoCAD, que é um dos principais softwares que vocês vão utilizar no curso de arquitetura e depois do curso de arquitetura. E isso foi muito importante pra mim, porque eu já tinha uma facilidade de projetar coisas que os meus colegas de turma eles não tinham essa facilidade. Então, se você tem a oportunidade de fazer o técnico de edificações durante o ensino médio ou logo no começo da faculdade de arquitetura, isso vai ser muito importante para você. Além do conhecimento que você já vai ter adiantado na faculdade, você também vai ter um conhecimento prático que a faculdade não vai te dar. Pelo menos a minha faculdade, a de muitas pessoas que eu conheço, não dá esse conhecimento prático e o técnico me deu e foi muito importante para mim. É algo, digamos assim, obra vida real. Então, não espere que você só vai ficar na sala de aula, bonitinho, lendo ou desenhando. Não. Você vai botar a mão na massa, você vai bater concreto, você vai assentar tijolo, você vai fazer tudo isso e vai aprender como tudo isso é feito, o que eu achei muito importante pra mim. Bom, a faculdade de arquitetura em si. A faculdade de arquitetura é uma montanha-russa de emoções. Eu entrei na faculdade, como eu já disse, sem saber desenhar muito bem. E no primeiro semestre a gente tem aula de desenho artístico. O desenho artístico a gente vai desenhar paisagens, a gente aprende as técnicas para desenhar melhor e também a gente começa com as maquetes. Logo no primeiro semestre vocês já vão aprender a fazer maquete, já vão começar a desenvolver maquetes e também ter uma noção mais de parte de história da arquitetura, que eu gosto bastante, então foi bem legal pra mim logo no começo. Mas já aviso que a parte de maquetes, se você não tem muitas habilidades como eu, vai ser um pequeno desafio, mas nada impossível. Pra mim
foi meio desafiador, porque eu tenho algumas dificuldades, então foi bem difícil no começo, mas depois você pega a prática, você faz trabalhos em grupos e o pessoal ajuda, então é bem legal. Nos 3 primeiros semestres, pelo menos na minha faculdade, a gente desenha à mão. A gente só faz desenho à mão, a gente faz planta à mão, tudo à mão, a gente não usa nenhum software. Daí, a partir do 3º semestre, eles começam a inserir o software, eles ensinam um pouco do AutoCAD e do SketchUp pra gente. Mas é bem básico, então, outra dica que eu dou pra vocês, que eu esqueci de dar lá no começo, se você puder fazer um curso por fora de AutoCAD, SketchUp, Revit, Lumion, todos esses softwares usados na arquitetura, que são os que eu mais uso, são esses, seria bom pra vocês, porque vai te ajudar bastante. A partir do 3º semestre, eles começam a inserir esses softwares pra gente, então acaba ficando um pouco mais fácil, porque o desenho à mão, ele é bem complicado, ele acaba com a sua coluna, eu já aviso, é chatinho, mas nada impossível também, então é bem legal, quando você vê aquilo finalizado, acaba sendo bem legal. Aí também temos bastante trabalhos em grupo na faculdade. Basicamente, todos os trabalhos são em grupo, porque são trabalhos de grande escala, ou seja, a gente não vai projetar só casas. O único projeto individual que eu fiz foi de uma casa, pra falar a verdade, na faculdade. O resto foram todos em grupo. E essa larga escala que eu digo, a gente vai projetar escolas, faculdades, a gente projetou uma estação intermodal, que é basicamente uma estação onde chega ônibus, trem, chega bicicleta, chega carro, chega tudo que você imaginar. A gente também projetou... Nossa, a gente projetou muita coisa. A gente também fez a parte de escola, a gente fez pavilhão de exposição. E é bem legal, porque a gente consegue ter uma ideia de como a arquitetura funciona. Porque, na minha visão, eu achei que eu ia entrar na faculdade de arquitetura e eu ia projetar casa. E não foi nada disso, eu cheguei a projetar um bairro inteiro com o meu grupo. Então foi bem legal. A gente também trabalha com a parte de urbanismo, a gente aprende leis urbanísticas de como você projeta uma rua, como você pensa na arborização, como você pensa em tudo isso. E os trabalhos em grupo, eles são bem legais porque a gente consegue fazer uma troca de experiências, uma troca de ideias, que é sempre importante na área de arquitetura. A gente sempre está agregando conhecimento, agregando inspirações pra gente, porque é isso que vai fazer o nosso projeto tomar forma, é isso que vai nos diferenciar. Outra dica na faculdade é escolha bem seu grupo que você vai fazer trabalho. Porque pode ser um desafio para algumas pessoas. No começo eu não me encaixei direito nos primeiros grupos, então foi bem estressante, é um estresse que a gente não precisa, sabe, na faculdade. Então escolham bem com quem vocês vão fazer um grupo. No final, eu acabei me dando tão bem com o meu grupo que agora a gente trabalha junto, são mais 3 sócios. Então, é bem legal. Bom, depois que você já superou todos os trabalhos em grupo, você já fez toda a parte mais obrigatória da faculdade, digamos assim, você chega no último ano pronto para o TCC. Você já aprendeu tudo o que você precisava para, teoricamente, exercer a arquitetura sem a parte prática. Mas você chega lá no TCC para juntar todo esse seu conhecimento em um único projeto. No TCC que a gente mostra o que a gente aprendeu na faculdade. Muita gente fala, nossa, o TCC é muito difícil, eu passei noite sem dormir, foi muito difícil, não sei como vocês conseguem. E eu não achei isso, sinceramente. Pra mim, não foi algo complicado. Eu consegui juntar todo o conhecimento que eu tive na faculdade em um único projeto. Eu fiz uma nova sede para o Conservatório de Tatuí, usando a fábrica São Martinho. E ficou um projeto bem legal, vocês podem ver aqui na lateral as pranchas, que é como a gente apresenta os projetos na faculdade. São em pranchas, são pedaços de papel, são folhas de papel de tamanho bem grande, onde a gente diagrama tudo para apresentar esses projetos. E pra mim não foi algo difícil, porque no último ano a gente chega para executar o TCC e a gente tem apenas um dia de aula. Os outros 4 dias de aula são livres pra gente fazer o TCC. Então eu fazia meu estágio de manhã e à tarde
E à noite eu ficava livre para fazer o TCC. A gente apresenta 2 vezes, a gente apresenta o projeto preliminar no 9º semestre e no último semestre a gente apresenta o projeto final. Para mim foi algo bem legal de se fazer. Eu trabalhei sozinha, porque o TCC é sozinho. Mesmo que a gente tenha todos os trabalhos em grupo na faculdade, o TCC a gente tem que fazer sozinho, para mostrar que a gente consegue unir todo o conhecimento da faculdade em um único projeto. E foi bem legal, meu orientador era super legal, ele estava super aberto às minhas ideias e ele me ajudou bastante. Então eu fechei com nota 10 no meu TCC e foi bem legal, como vocês podem ver. Se vocês tiverem mais curiosidade, me mandem mensagem que eu vou deixar nas minhas redes sociais no final, que eu mando vídeo pra vocês de como ficou esse projeto, mando pra vocês tudo que vocês precisarem. Se vocês precisarem de ajuda com alguma coisa, vocês podem me mandar mensagem que eu respondo. Agora eu vou falar pra vocês um pouco sobre a profissão do arquiteto e urbanista. Agora que você já se formou, o que você vai fazer? Você chega, você termina a faculdade, eu pelo menos me senti perdida. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Como eu e meu grupo da faculdade, a gente se deu muito bem, a gente optou por criar um escritório chamado Pilari, onde a gente une o conhecimento de nós 4 arquitetas em um único escritório para a gente conseguir trabalhar com todas as áreas da arquitetura. Daí você me pergunta, todas as áreas da arquitetura, o que é isso? A arquitetura, ela tem várias áreas. A gente não trabalha só com casa ou prédio. Não, a gente pode fazer muito mais coisas. A gente trabalha desde casas e prédios até paisagismo, a gente faz urbanismo, a gente que desenha, por exemplo, os condomínios residenciais, o arquiteto ele pode desenhar. A gente pode trabalhar na prefeitura com o desenho da cidade, trabalhar com o planejamento da cidade. A gente pode trabalhar também com cenografia, a gente pode trabalhar com parte de regularização de casas para a população de baixa renda. Tem várias áreas da arquitetura que você pode trabalhar, então você sai da faculdade com muita opção. O mercado da arquitetura, digamos assim, para casas, ele tem bastante gente já trabalhando, mas não impede, porque sempre tem alguém querendo reformar ou construir. E ainda mais em cidades como Tatuí ou da região de Tatuí, que estão expandindo cada vez mais, esse mercado de arquiteto e urbanista tem sido cada vez mais solicitado. De tanto que a nossa ideia do escritório de juntar nós 4 arquitetas foi também porque cada uma é de uma cidade. Eu sou de Tatuí, uma das arquitetas é de Itapetininga, outra é de Ibiúna e uma delas é de Sorocaba. Então, a nossa ideia é que a gente consegue trabalhar com toda a região metropolitana de Sorocaba, a gente consegue atender todas essas cidades e também para ter um portfólio maior, porque muitas vezes em uma cidade está parado, mas na outra cidade não está. Então, a gente sempre tem projeto circulando. Outra coisa que é bem legal da arquitetura, que a gente tem um contato com o cliente que está realizando um sonho. Por exemplo, se você está fazendo uma casa ou até mesmo uma escola para um empreendedor, aquilo provavelmente vai ser o sonho da vida dele. Eu estou realizando meu sonho de construir uma escola, ou estou realizando meu sonho de construir uma casa. Então você está trabalhando diretamente com os sonhos das pessoas e isso é bem legal para você ter em mente a hora que você estiver começando, porque você tem que ter esse contato com as pessoas, você tem que entender as necessidades dela e botar isso em prática, porque uma casa ou um edifício qualquer, ele não é um sonho barato. Então, a gente tem que ter noção do que a gente está fazendo, a gente tem que entender bem o cliente. Por isso que, digamos que a gente precisa ser um pouco de psicólogo também. A gente tem que entender tudo que a pessoa disse e o que ela não disse também pra gente colocar nesse projeto. Então, essa é uma parte bem importante da arquitetura pra gente saber trabalhar com isso. Os desenhos que geralmente a gente entrega para os clientes são plantas, cortes, vistas, a gente entrega 3D, a gente entrega também vídeos, depende tudo do que o cliente deseja, do serviço que ele deseja que a gente faça. Por exemplo, pode chegar um cliente que já tem uma casa, mas ele quer o design de interiores dessa casa. Então a gente vai lá e faz, a gente troca todo o revestimento, a gente escolhe revestimento para ele, a gente desenha a janela, a gente desenha a porta, tudo que a pessoa quiser de diferente a gente está lá desenhando para ela e a gente dá todo o suporte que essa pessoa precisar durante a obra.
E esse também é um dos campos da arquitetura que você pode trabalhar, que é o gerenciamento de obras. O gerenciamento de obras é basicamente você tá lá todo dia cuidando da obra, comprando material, levando material, buscando material caso dê alguma emergência e tá sempre guiando o mestre de obras. Olha, faz isso que fica de acordo com o projeto, de acordo com o que a gente projetou. E também você tá lá na hora, porque, por exemplo, numa reforma, você pode estar projetando uma coisa e daí você vai quebrar uma parede e encontra um pilar lá no meio. Então, você tem um problema. Aí, quando você tá na obra, quando você tá gerenciando essa obra, você vai lá, já decide o que vai ser feito e acabou. Você não tem dor de cabeça, o seu cliente não vai ter dor de cabeça. Então, essa é uma das áreas da arquitetura que a gente também trabalha, mas é uma das áreas da arquitetura que eu considero mais difíceis, porque obra é um pouco de dor de cabeça. A gente sempre tem que trabalhar com obra, a gente fica com a obra na cabeça dia e noite pra conseguir executar ela da melhor forma possível e sempre tem imprevistos. Por exemplo, choveu, dependendo do que está acontecendo na obra, você não consegue trabalhar, então é bem complicado. É uma das partes mais complicadas da arquitetura, que eu até falo que precisaria de um curso só para isso. De tanto que, se você quiser trabalhar especificamente com gerenciamento de obras, eu recomendo que você faça um curso específico para trabalhar com isso. Até outros campos mais diferenciados, tipo planejamento urbano. Muita gente acha que sai da faculdade já sabendo tudo, e não. O planejamento urbano também é uma área que você precisaria se aprofundar um pouco mais para conseguir entender melhor e atender melhor o seu cliente. Então, todas as áreas da arquitetura, elas têm certa... Você pode fazer uma especialização nisso, e eu considero isso muito importante. Eu também já estou buscando me especializar em novas tecnologias na área da arquitetura, porque eu acho interessante a gente saber trabalhar não só com alvenaria, mas trabalhar também com outras tecnologias. Então, e essa também é a ideia do nosso escritório, cada uma está se especializando numa área para a gente conseguir atender mais pessoas. Então, eu acho bem importante você estar se especializando também depois da faculdade de arquitetura e sempre estar se especializando, na verdade, sempre estar buscando inspiração, sempre estar buscando novidades, porque é isso que vai diferenciar o seu projeto, é isso que vai te tornar diferente. Por exemplo, uma viagem para você e você viu uma coisa muito interessante nessa viagem, isso já é um investimento no seu trabalho. Você já vai estar trazendo inspirações de outros lugares para o seu projeto. Então, é sempre importante para o arquiteto urbanista ele sempre estar ligado nessas coisas que acontecem no mundo e no que é tendência. Mas não fiquem presos a tendências também, porque tendência vai muito do gosto do seu cliente. Por exemplo, a cor do ano é um azul, mas seu cliente gosta de laranja. Então, você vai ter que atender o seu cliente, você não vai trabalhar com a tendência. Então, é aquilo que eu já falei, você tem que entender o seu cliente e as necessidades dele. Agora, se, por exemplo, você chega a atender uma pessoa que é extremamente ligada nas tendências, que quer tudo de acordo com o que está na moda, aí sim você tem que saber. Mas o que eu digo de inspirações que você tem que buscar é para saber solucionar problemas diferentes. Saber executar coisas diferentes e trazer coisas que funcionam para o seu projeto. Porque o que não funciona você vai descobrir com o tempo de trabalho, você vai descobrir o que não funciona. Mas o que funciona é sempre bom trazer, e é sempre bom trazer novidade para o seu projeto, porque é isso que vai te diferenciar no campo da arquitetura e urbanismo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não entrei muito especificamente nos tópicos, mas se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem. Eu posso mandar para vocês alguns exemplos de projetos, eu posso mandar para vocês meu TCC, para vocês darem uma olhada em como funciona, como juntar todos esses conhecimentos da arquitetura em um único projeto. E se vocês quiserem saber um pouco mais do meu trabalho e também um pouco mais sobre arquitetura, porque, como eu disse, se eu ficasse aqui contando todas as áreas da arquitetura, tudo que vocês precisam saber antes de entrar na faculdade de arquitetura ou durante a faculdade de arquitetura, quando vocês se formam,
eu ficaria dias aqui falando pra vocês. Então, nas minhas redes sociais a gente conta também um pouco sobre como que é uma obra em si, pra vocês entenderem melhor. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nos nossos vídeos, a gente tem um canal no YouTube também pra vocês darem uma olhada. E se tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem que eu posso estar respondendo vocês. Eu tiro todas as dúvidas. Vocês provavelmente estarão entrando na faculdade agora, então, como eu sou recém-formada, eu consigo responder vocês melhor sobre a grade curricular, sobre tudo que vocês vão aprender, porque eu acabei de ver isso, então é bem legal. E também eu posso responder, se vocês tiverem dúvidas sobre o mercado de trabalho, eu posso estar respondendo vocês, mesmo que a história do meu escritório é um pouco curta, porque a gente só tem alguns meses de trabalho, mas a gente já tem bastante projeto no nosso portfólio, então se vocês tiverem alguma dúvida sobre obra, sobre projeto, sobre reforma, sobre qualquer coisa, podem me mandar mensagem que eu respondo vocês. Então tá bom, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu espero que vocês cursem arquitetura, porque é um curso extremamente diferente, é um curso muito bonito, porque a gente trabalha com sonhos das pessoas. E é isso, muito obrigada e qualquer dúvida é só me mandar mensagem.